Glória a Deus. Então, o objetivo dessa reunião é auxiliar os pastores e superintendentes para entender melhor o processo de formação de discipuladores. Nós conduzimos agora um segundo curso de formação de discipuladores, onde diversos irmãos de diversas congregações participaram, e para que os pastores entendam melhor Pronto. Aqui está a explicação. Para que os pastores entendam melhor como podem colaborar e planejar e apoiar e incentivar o trabalho de discipulado desses novos discipuladores que estão sendo formados, e também os superintendentes da Escola Bíblica Dominical foram convidados para entender como que o discipulado pode ser trabalhado num contexto de uma escola bíblica dominical mais relacional, né? Que também é um outro desdobramento dessa formação. Vamos lá. Então nós vamos trabalhar 3 tópicos. Desses 3 tópicos, os 2 primeiros nós pretendemos fazer nessa primeira parte da nossa tarde. Em seguida teremos o coffee break. Pretendemos não demorar tanto para, na segunda parte, voltarmos para trabalharmos o 3º tópico. O primeiro tópico nós vamos trabalhar resgatando o discipulado como uma cultura e como uma doutrina. Segundo, a consolidação da fé e a experiência do discipulado do Farol, do tempo sério do Farol. E terceiro, a revitalização da escola bíblica dominical, num conceito de uma escola bíblica dominical mais relacional, uma escola bíblica dominical mais discipuladora. Vamos continuar. Então, para começar nosso encontro, nós vamos soltar um vídeo do pastor Kemuel Lima. O pastor Kemuel Lima é pastor da Igreja do Cordeiro, Rio de Janeiro, é 5º vice-presidente da convenção da Igreja do Estado e é conferencista oficial da Igreja de Joinville, Santa Catarina. Então, todos os congressos de discipulado de Joinville, ele tem participado, se não todos, mas a maioria, justamente com essa exposição da integração do discipulado com a escola bíblica dominical. Então, vamos começar esse momento com a participação do pastor Kemuel Lima. Meus irmãos, o nosso tema fala sobre a parceria que deve existir entre a escola bíblica dominical e o discipulado, e essa parceria trará um crescimento saudável para a igreja. E a preocupação hoje de muitos líderes é com o crescimento da igreja. Só, irmãos, que nós temos que buscar o crescimento da igreja de maneira muito consistente e muito responsável. E é o discipulado e a escola bíblica dominical que vão fazer toda a diferença no crescimento saudável da igreja. Quando o assunto é expandir, ampliar a tenda, como que a igreja expande a sua tenda? É através da evangelização e é através do discipulado. Ela vai esticar, a gente vai ampliar a nossa tenda. Como no modelo das Assembleias de Deus, muitas congregações, grandes templos que poderão ser construídos em razão da evangelização e também de um discipulado eficaz. Mas aí, irmãos, onde entra a escola bíblica dominical? O discipulado, por melhor que ele seja aplicado, ele pode vir a ter uma durabilidade de 1 ano. Se nós não canalizarmos os nossos discípulos para a escola bíblica dominical, o que vai firmá-los depois de 1 ano? Estão entendendo? O que vai firmá-los? Se a gente não conduzir os nossos discípulos a terem amor pela escola bíblica, o amor pela palavra de Deus, a gente pode vir a tê-los 1 ano na igreja.
Agora, todo mundo aqui sabe que 1 ano de doutrinamento não é suficiente para que alguém esteja a vida toda ali para frente na igreja. Todos precisamos de manutenção, todos precisamos de alimentação, todos precisamos de cuidado da fé. Então, amados, nós temos de ter a visão equilibrada, expandir, ampliar a nossa tenda através da evangelização e através da escola bíblica dominical. Agora, lembrando, expandir através da escola bíblica, não, firmar as estacas. É na escola bíblica dominical é que os nossos novatos na fé vão se firmar. A partir do momento que eles amarem a escola bíblica, eles vão se fundamentar, se consolidar, e é uma consolidação contínua. Não é uma consolidação de alguns meses, não é uma consolidação de algumas horas, é uma consolidação contínua. Ele vai manutenir, ele vai cuidar de sua fé durante o tempo que estiver aqui na terra congregando conosco. Então, pensa nesse versículo aqui como evangelização e discipulado, ampliar a tenda. Agora, quando o assunto é firmar a estaca, lembra-te da escola bíblica dominical. Porque a gente tem que começar a olhar, irmãos, que a gente não pode ter um cuidado com o novo crente e depois abandonar. Ah, não, já cuidei dele 3 meses, já cuidei dele 6 meses, agora o dirigente da congregação se vira. Agora, não, irmãos, a gente precisa conduzi-lo para a escola bíblica dominical, para que ele tenha paixão pela escola bíblica dominical. E é esse o desafio que temos tido na igreja onde congregamos, de conscientizar os discipuladores, de conscientizar os obreiros a trazer os novos crentes para a escola bíblica dominical, a trazer os novos irmãos para a escola bíblica dominical, porque aí nós vamos ter um crescimento saudável, um crescimento seguro e um crescimento equilibrado. Porque imagina, você tem uma tenda enorme, mas não ter as estacas firmadas. Qualquer vento que vier, alguém sabe o que acontece? Qualquer vento que bater, alguém sabe o que acontece? O que vai acontecer com a tenda? Vai cair. Por isso, meus amados irmãos, eu tenho preocupações quando alguns líderes têm dificuldade de acatar e de recepcionar o discipulado em suas igrejas. Primeira coisa que eu quero que você tire de sua mente: discipulado não é projeto. Discipulado é doutrina bíblica. Se é doutrina bíblica, temos de obedecer sem questionamento. Porque às vezes quando a gente coloca o discipulado como projeto, é um projeto lá da igreja de Criciúma agora. Projeto nos dá o direito de aceitar ou não. Projeto nos dá o direito de abraçar ou não. Não, é da Assembleia de Deus lá de Criciúma, não quero isso para a minha igreja não. É um projeto lá da igreja Assembleia de Deus em Joinville, mas não quero não. Por quê? Porque está na ideia projeto. Projeto você pode questionar se você quer aplicar ou não. O discipulado é um método novo que criaram agora. Método te dá o direito de questionar ou de aplicar ou não. Doutrina de forma alguma. Doutrina, se você está em Criciúma, se está em Joinville, se está no Rio de Janeiro, ou se está em outro lugar, não importa o lugar, é para todos obedecermos, é para todos cumprirmos. Então temos, pastor, por que é doutrina? Eu tenho preocupações que muita gente está lendo Mateus 28, por exemplo, e só olha ali a ordenança do batismo. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por que ninguém fala da ordenança do discipulado? Sendo que está no mesmo versículo, está no mesmo contexto, está no mesmo texto, e por que ninguém fala da ordenança do discipulado? A gente fala da ordenança da Santa Ceia, a gente fala da ordenança do batismo em águas, e a gente não fala da ordenança do discipulado. E a gente até fala da ordenança de ir e pregar, a gente até fala da ordenança de missionar, de fazer missões, mas a gente esquece da ordenança de ensinar, de fazer discípulo. Na tradução atualizada diz lá, fazer discípulo. É uma ordenança, se é uma ordenança tem que ser obedecida. Não é método, é ordenança, é mandamento,
é doutrina bíblica. Doutrina bíblica não é regional. Doutrina bíblica, ela é universal. Se estamos no Brasil ou fora do Brasil, essa doutrina deve ser obedecida em nome do Senhor Jesus. Quantos entendem nessa manhã isso? Você está entendendo? Discipulado é doutrina. Quando nós entendemos o discipulado como doutrina bíblica, tudo muda. Quando entendemos o discipulado como doutrina bíblica, tudo muda. Por quê? Discipulado fala de ensino. A escola bíblica dominical está dentro do contexto do discipulado. Só que a escola bíblica dominical é um discipulado contínuo. Enquanto estivermos vivos, congregando, caminhando, estaremos sendo discipulados pela palavra de Deus na escola bíblica dominical. Então, tanto discipulado que nós ministramos para os novos crentes está dentro da doutrina bíblica, bem como a escola bíblica dominical. Um coordenador de qualquer departamento perante seus liderados. Então, nós vamos defender biblicamente o discipulado como uma doutrina, como uma cultura que deve reger e alcançar toda a igreja. Pronto. Então, analisemos nossos métodos com o modelo de Jesus e da igreja primitiva. Vamos olhar o modelo bíblico de Jesus e o modelo seguido pela igreja primitiva. Então, a melhor referência bíblica para falar de discipulado, nós encontramos na definição da Grande Comissão por Mateus. E nesse texto, que é bastante conhecido por todos nós vamos fazer 5 perguntas para ajudar a nossa reflexão. Nesse slide apresenta as 3 primeiras perguntas e mais na frente eu vou colocar mais 2 perguntas para ajudar a gente chegar a um entendimento mais profundo em cima desse texto de Mateus. A primeira pergunta é observar qual dos verbos utilizados na Grande Comissão de Mateus representa o objetivo da Grande Comissão. Qual o verbo utilizado representa o ponto central, o cerne, o objetivo da Grande Comissão? Se eu colocasse para você o exemplo, eu preciso levar um prato de peru na festividade de Natal, na casa da minha mãe, e para eu levar um prato de peru, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ir no supermercado, pagar o peru congelado, levar para minha residência, assar o peru e entregar o peru pronto. O objetivo dessa ação é eu entregar o peru pronto no dia da festividade. Agora, as ações auxiliares que vão me conduzir ao meu objetivo é eu ir ao supermercado, é eu pagar o peru, é eu assar o peru, com o objetivo de entregar o peru, de levar o peru. Então eu entrego o peru, eu levo o peru, indo ao supermercado, comprando, assando, e então eu posso levar. Então, o verbo, vamos voltar na Grande Comissão. O principal verbo da Grande Comissão é o que está em negrito: é façam discípulos. Nós fazemos discípulo indo, nós fazemos discípulo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fazemos discípulos ensinando a guardar tudo o que Ele nos tem ordenado. Então, o verbo ir é uma forma como se faz discípulo. O verbo ensinar é um meio para se fazer discípulo. O verbo batizar, que quer dizer também integrar no corpo de Cristo, integrar a igreja, é uma forma de fazer discípulo. Mas o grande objetivo na Grande Comissão é o verbo fazer discípulo. Por isso não tem sentido nós planejarmos qualquer tipo de ação e acharmos que estamos com missão cumprida se chegarmos a pessoas convertidas. Nós fizemos tal viagem missionária e a viagem tivemos 30 convertidos. Então, o mais interessante não é ter convertidos, o mais interessante é que esses convertidos sejam encaminhados, sejam batizados, sejam ensinados a obedecer e se tornem discípulos. O foco da Grande Comissão é a produção de novos discípulos de Jesus.
Então, as últimas palavras de Jesus surpreenderam os seus discípulos. Eles foram pegos desavisados, sem aviso prévio, sem saber como deveriam colocar em prática acerca desse funcionamento. Então, o que aconteceu? Jesus convida homens para segui-lo como discípulo dele, e ele se passa a ser o mestre deles. E todos os aqueles meses, anos que eles seguiram Jesus era o discipulador e eles eram discípulos. Ao final do ministério de Jesus, depois da sua ressurreição, antes de despedir-se dele, ele coloca a grande comissão e replica: agora chegou a vez de vocês fazer discípulo. Nesse contexto do que Jesus fez com eles, da mesma forma como eu fiz por vocês, como o Pai me enviou, assim eu envio a vós, fazeis discípulos. Então, será que essa comissão, essa ordenança foi pego de surpresa aos discípulos? Eles não tinham como prever que eles estavam sendo preparados para eles também fazer discípulo? Ou foi uma grande surpresa? Eles pensaram que eles deviam somente Jesus que devia fazer discípulo, eles não iam ter essa obrigação de fazer discípulo. Vamos refletir um pouco sobre isso e observar o seguinte: o modelo de Jesus, o que ele visava, se multidões ou discípulos. Nós temos aqui algumas referências bíblicas que, caso os diletos ouvintes podem fazer uso para depois, podem fazer nota para depois ter um estudo mais minucioso, mais apurado. Por conta do pequenos atrasos, eu vou ter que ter um ritmo um pouco maior, mas deixe-me explicar por alto. Jesus, ele tinha muita atenção para as multidões, ele se compadecia das multidões, mas o foco principal do ministério de Jesus não eram as multidões, eram os seus discípulos. Nessas passagens, nós vemos aí Marcos capítulo 4, versículo 10 e 11, Jesus explica por que falava em parábolas, porque muitas vezes ele não queria se fazer entendido pelas multidões, mas queria explicar os detalhes, o ensinamento mais delicado, mais detalhado, apenas para os seus discípulos. Em Marcos capítulo 9, versículo 30 a 31, Jesus se desvia, se esquiva da multidão, porque a Bíblia narra, porque ele queria ensinar em particular com os seus discípulos. Em Marcos capítulo 5, versículo 18 e 19, o gadareno roga para ir com Jesus, acompanhar Jesus. Jesus disse: não, porque eu estou no meio do meu discipulado. Em outras palavras, no meio do meu discipulado, e para você convém que você vai ter testemunho. Mas o grupo do discipulado que Jesus escolheu multiplicar neles era um grupo fechado. Depois que ele deu início ao grupo, ele não aceitou novas pessoas entrando. Nós temos o registro de 70 que foram enviados para a evangelização, mas era um segundo estágio de influência de Jesus. Mas os discípulos que comiam com ele, que viajavam com ele, que estavam mais próximos a eles, foram os 12, do início até o fim. E a passagem da multiplicação dos pães e do peixe também fica muito claro a interação de Jesus com a multidão. Ele tenta despistar a multidão, manda os seus discípulos ir atravessar o mar da Galileia e sobe ao monte para orar, com o objetivo de tentar despistar a multidão. Mais na frente, Jesus vai em busca dos seus discípulos que estavam sendo assolapados por ondas e tempestades. Ele vai andando pelas águas. A multidão descobre que Jesus não estava mais naquele lado do mar, então elas pegam barcos e vão para o outro lado para encontrar Jesus. Jesus tentando se despistar, mas tem compaixão da multidão, atende a multidão, multiplica pães, multiplica peixes depois. E depois a multidão vem ao encontro dele, e a Bíblia narra com o intuito de reconhecê-lo como rei, com o intuito de reconhecê-lo como um profeta, como um Messias, como o rei que estava por vir. Então Jesus endurece o seu discurso, porque ele não estava interessado em arregimentar multidões. Ele endurece: vocês estão aqui porque me viram multiplicar pães e peixes, vocês não estão aqui por causa do reino de Deus.
e ele dispersa toda aquela multidão com um discurso mais rígido, mais duro, porque o foco dele não era em somar novos homens. Então, quando a gente fala em discipulado, já começa a gravar essa expressão. Discipulado tem a ver com multiplicação. O foco de Jesus não era a adição, o foco de Jesus era a multiplicação. Nós vamos trabalhar isso em alguns dados na frente. Vamos lá. Então, aqui eu tenho duas referências de livros. Vamos ler aqui. Livro Discipulado que Transforma. A maior dedicação de Jesus durante seu breve ministério na Terra foi direcionada para a formação de um núcleo íntimo de seguidores, uma equipe bem treinada de colaboradores. O mesmo livro, o livro A Formação do Discípulo, fala o seguinte: da mesma forma que Deus usou a Grécia e Roma como instrumentos involuntários para a propagação do Evangelho, Ele poderia ter feito que a imprensa, o rádio ou até mesmo a televisão fossem inventados antes do nascimento de Cristo. Poderia ou não poderia, irmãos? A gente vê a ciência humana se multiplicando no espaço aí de 1900 para cá, se multiplicou como nunca se multiplicou. Desde os tempos de Cristo até 1800, quase não houve avanço tecnológico. Então Deus poderia ter dado um estalo do avanço tecnológico muito antes, né? E podia ter planejado que o Filho de Deus, quando viesse, pudesse haver rádio, transmissão, para que ele pudesse alcançar as multidões. Jesus poderia ter sido um escritor de renome, um mestre de ensino bíblico pelo rádio, ou o primeiro evangelista de televisão. As opções de Deus não eram limitadas. No entanto, em vez de adotar qualquer um desses métodos sofisticados, Jesus optou pelo discipulado. Ele treinou pessoalmente um pequeno grupo de homens e equipou-os para que treinassem outros, que pudessem ensinar outros. Ele ordenou que fizesse discípulos. Para vocês terem vista o método que Cristo escolheu, nós temos uma tabela que mostra o efeito, a comparação da evangelização com o discipulado. Então, vamos conjecturar que dois dirigentes de congregação foram encaminhados pela nossa presidência para abrir dois trabalhos diferentes na nossa capital. O primeiro tem um perfil evangelista, de pregar, de fazer culto, de fazer cruzadas, e ele consegue, ao final de um ano, conquistar 365 novas pessoas para a igreja, né? E vamos supor que dessas 365 pessoas, nenhuma se perca. Mas só que ele não tem tempo para discipulá-las, para ensiná-las também a fazer novos discípulos. Então, somente essa primeira congregação do lado do evangelista, somente ele avança na evangelização. Então, todo ano novos 365 pessoas, né? E já a outra congregação é de um discipulador, que ele, quando ele conquista a primeira pessoa, ele não se preocupa mais em estar conquistando, mas ele se preocupa em multiplicar, mais do que adicionar, e multiplicar naquela pessoa. Então ele trabalha aquele ano todinho formando aquela pessoa como discipulador, para no início do segundo ano não ser apenas um que ganhe, mas dois que ganham. Então o dirigente da congregação e mais o discipulador que ele ganhou no primeiro ano, no segundo ano os dois vão fazer discípulos. Então ao final do segundo ano nós teremos 4 pessoas alcançadas pelo discipulado. E aí nós temos aí no espaço de 4 anos a congregação do evangelista, supondo que ele não perdeu nenhum, com 1.460 pessoas. Já a congregação do discipulador com 16. Se fôssemos avaliar do ponto de vista gerencial, eclesiástico, a gente ia julgar que esse discipulador era um fracasso, né? E se fôssemos avaliar o ministério, por exemplo, de Cristo, nós iríamos julgar que seria um fracasso, porque ele em 3 anos não fez 16, em 3 anos ele fez 12, né? E seria um fracasso. Mas o que Jesus estava olhando? Ele estava olhando na multiplicação. Ele não estava preocupado em
adicionar, ele estava preocupado em multiplicar. E por que isso? Porque aí a gente vê que conforme vai passando os anos, esses números chegam a se empatar mais ou menos lá para o 12º ano. E depois, irmãos, ninguém pega mais o processo da multiplicação do discipulador. Então, o processo da multiplicação do discipulado, ele é um processo exponencial. Então, às vezes nós temos, por exemplo, uma equipe de evangelização na igreja, e uma equipe de evangelização com 4 pessoas, e você pensa, essas 4 pessoas não podem passar muito tempo numa casa para evangelizar, porque senão vai deixar de alcançar outras ruas, outras casas. É preciso avançar. Muitas vezes o nosso pensamento é esse, né? E o método de Jesus ensina o contrário. Mais importante do que eu varrer o bairro, varrer as ruas, não, é eu concentrar a evangelização para consolidar e firmar uma casa, ainda que eu tenha que passar 6 meses com essa equipe de discipulado, somente uma casa, mas eu vou multiplicar naquela casa, né? E nós vamos ver que foi exatamente isso que Jesus orientou os seus discípulos quando fossem fazer viagem missionária. Ele disse: quando fordes entrar nas cidades, não fiquem de casa em casa, não. A primeira casa que vos acolher, estejais ali, e ficai ali até sair daquela cidade. Ou seja, aprofunda a tua influência naquela casa, multiplica naquela casa, porque depois aquela casa multiplicando vai alcançar outras. Melhor do que você ficar de casa em casa. Essa é a visão de Jesus, que tem a ver com a multiplicação, muito mais com a multiplicação do que com a adição. Vamos lá. Desafio da reprodução no discipulado de Jesus. Eu vos farei pescadores de homens. Então, desde o início do chamado do discipulado, ele já anunciou o foco do fazer discípulo, né? Eu te farei pescadores de homens. E aí ele fala: olha, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Assim como Jesus veio com uma missão, e ele escolheu implantar sua missão através da multiplicação do discipulado, da mesma forma ele enviou os seus discípulos. Aí a parábola dos talentos chama a atenção da multiplicação, né? Você multiplicar em outra pessoa. O semeador, da mesma forma, um produziu a 30, a 60, a 100 por um. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. João 13,15. 1 João 2,6 fala: aquele que diz estar dele também deve andar como ele andou. A figueira infrutífera, que se esperava que ela desse um fruto e não estava dando, então Jesus cava por mais 3 anos, coloca adubo e espera o processo da frutificação. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meu discípulo. E todo o processo de frutificação tratado na Bíblia tem a ver com o discipulado. O fruto do Espírito, ele é importante porque atrai o processo da multiplicação, mas o foco é a multiplicação de novas pessoas, de novos seguidores. Para que serve a semente de um fruto, irmãos? Ela serve, a polpa atrai o animal, e a semente serve para gerar o processo de multiplicação de novas árvores. Então toda a passagem que Jesus fala de fruto, de árvore, de semente, ele está trabalhando ao desafio do discipulado. Vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, com essas colocações, a gente conclui: a grande comissão não é uma responsabilidade só para missionários, só para pastores. É uma grande comissão para todo seguidor de Jesus. Todo seguidor de Jesus se vê desafiado a fazer discípulo, a seguir os passos de Jesus, a multiplicar, a gerar novos frutos, novos discípulos para Jesus. E aí vamos refletir então nas 2 últimas perguntas referentes ao texto da grande comissão. Existe diferença entre ensinar todas as coisas que Jesus ordenou e ensinar a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou? Eu não sei se vocês ainda observaram, mas na grande comissão está escrito lá: ensinando a guardar, em algumas versões, em outras versões, ensinando a obedecer tudo o que vos tenho ordenado. Existe diferença? Eu ensinar tudo o que Jesus ordenou e eu ensinar a obedecer tudo o que Jesus ordenou? Esse é o foco dessa pergunta.
E a última pergunta é: este modelo foi seguido pela igreja primitiva, com destaque especial para o ministério de Paulo? Vamos lá. Aí eu tomo nota uma frase do pastor Dantas Júnior. Não sei se ele está presente aqui. O pastor não está, né? Mas eu até pedi autorização dele para usar. O pastor Dantas Júnior, ele se inscreveu no curso de formação de discipulador, leu toda a obra, participou um pouco conosco, e no processo de discussão ele formulou essa frase justamente para tentar responder essa diferença que existe da compreensão de que Jesus não nos comissionou a ensinar todas as coisas. A grande comissão não nos desafia a ensinar todas as coisas. O desafio da grande comissão é ensinar a obedecer todas as coisas. E existe uma diferença abissal entre essas duas sentenças. E o pastor Dantas, ele vai trazer o esclarecimento de uma forma muito rica e proveitosa para nós esse momento. Fazer discípulo de Jesus não é somente ensinar as coisas que Jesus ordenou, é ensinar a guardar as coisas que Jesus ordenou. Fazer discípulo é mais do que transferir conhecimento, informações ou alguma teoria teológica ou filosófica. É mais do que ensinar doutrinas ou crenças. Fazer discípulo é ensinar a viver. Livros, apostilas, seminários, congressos, vídeos no YouTube são ferramentas úteis, mas precisamos muito mais do que isso para fazermos discípulos de Cristo. Precisamos de relacionamento. Continuação da frase do pastor Dantas: em um bom sermão aprendemos que devemos perdoar, mas não aprendemos a perdoar. Aprendemos que devemos amar o próximo, mas não é ali que aprendemos a amar. Experiências como perdão, amor, justiça só aprendemos na rede de relações pessoais. Necessariamente é entrar numa dinâmica de relacionamento onde Jesus está presente como a autoridade maior. Então, qual a diferença que nós temos entre ensinar todas as coisas que Jesus ordenou e ensinar a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou? É que em uma apenas você prega, e que na outra você, além de pregar, você se relaciona, você interage com a pessoa, você acompanha a prática da pessoa, você mentoria, você encoraja, você exorta, você corrige, você acompanha o dia a dia daquela pessoa, né? E nós temos um exemplo, o esforço relacional de Paulo, discipulado 1 a 1. Veja que interessante, irmãos. Atos capítulo 20, versículo 31, nós temos Paulo falando: portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo, quando fazia as viagens missionárias dele, ele não tinha um ministério naquele tempo de pregação em templos. A pregação dele, na maioria das vezes, era de casa em casa, exortando a cada um, como um pai, e muitas vezes com lágrimas, exortando, acompanhando, ensinando, corrigindo, né? 1 Tessalonicenses 2, do 11 a 12: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos, consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Tu, porém, falando com Timóteo, tem seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguição, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor em todas me livrou. Então, eu faço a seguinte comparação: a figura do discipulador com a figura de um personal trainer. Tem sentido, irmãos? Tem sentido um personal trainer apenas ensinar tudo certinho na prática do exercício, todos os detalhes, na postura, no peso, na forma, ele especificar ali no papel, tudo direitinho? Tem sentido um personal trainer que apenas ensina? Não tem. Por quê? Porque se espera que o personal trainer ensine e corrija a prática do exercício. É o ensinar a obedecer, é o ensinar a guardar. E
ele também serve como um desafio de mentoria e de incentivo. Às vezes, para fazer aquela pessoa ir além dos seus limites. Quando ele pensa em desistir, ele está ali incentivando: você consegue, rapaz, vamos lá, falta pouco, vamos lá. Então esse papel do personal trainer representa muito bem o papel do discipulador, do professor de escola bíblica dominical que tem uma consciência discipuladora, o papel de incentivar e de corrigir a prática, e tem a ver com a grande comissão, que é ensinar a obedecer, e não só apenas ensinar todas as coisas. A visão relacional do ministério de Paulo e o discipulado 1 a 1. Veja que interessante. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12 ao 13, ele registra que quando ele chegou à Macedônia, mesmo o Senhor abrindo uma porta enorme para a pregação do Evangelho, ele não sossegou, não teve descanso, porque ele não achou ali o seu companheiro de ministério Tito, que era quem? Era um discípulo. Então para ele era mais importante do que uma grande porta escancarada, aberta pelo Senhor. Era mais importante do que aproveitar aquela porta escancarada, aberta pelo Senhor. Era mais importante para ele pensar na multiplicação, mais importante do que pensar em adição e conquistar 100 novos seguidores naquela cidade. Ele não sossegou o seu espírito enquanto ele não conseguiu achar Tito. Deixou a porta e foi em busca de Tito, porque ele estava preocupado na multiplicação. E aí nós temos um livro que eu quero recomendar fortemente a todos vocês, pastores e superintendentes. Se existe um livro que eu possa recomendar que seja o melhor livro para você absorver a visão do discipulado, nos moldes que a gente tem trabalhado aqui no curso de formação de discipulador, é esse livro Leroy Eimes. Ele não está mais em circulação, ele é liberado digitalmente. Nós temos ele em PDF, nós podemos passar para o Maxwell, passar para os coordenadores de região, e os coordenadores de região passar para os supervisores, se vocês tiverem interesse. Nós temos ele em PDF, podemos disponibilizar no site discipuladalagoas.com.br, acho que é mais prático. Você entra lá, discipuladalagoas.com.br, clica e faz o download do livro, é mais prático. Então, esse livro é fantástico para passar a visão do discipulado para um pastor de congregação, para uma pessoa que já tem uma posição hierárquica grande na igreja, que ele tem uma linguagem mais voltada justamente para pastor. E ele fala o seguinte: Paulo sabia que se algo acontecesse a Tito, seu ministério sofreria sério revés. Para Paulo, o homem era mais importante que as massas, pois a multiplicação de uma pessoa é a chave para se alcançar o povo. Se Tito continuasse a crescer e a trabalhar, a obra de Cristo progrediria muito mais do que ele aproveitar aquela porta que estava aberta pelo Senhor. Continuação, Leroy Eimes. Quando se estuda a Bíblia, descobre-se que Deus sempre se preocupou com o indivíduo. As multidões estarão sempre no coração de Deus, mas parecem ser um pano de fundo no cenário da eternidade. No centro do palco está o homem, a quem Deus usa para a multiplicação do ministério. Ele sabe que se puder contar com um Josué, Gideão, Moisés, Davi ou Paulo, as multidões serão alcançadas e instruídas no Evangelho. Então, Paulo seguiu à risca o modelo de expansão do reino de Deus, que foi a multiplicação, foi o discipulado. E fica muito claro isso aí nesse versículo de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O que é que ele ensina a Timóteo? Timóteo, o que você de mim, entre muita testemunha, ouviu, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outro. E essa transmissão de Paulo para Timóteo não era somente os ensinamentos, era também a maneira de viver. Ele fala aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. De forma que Paulo influencia Timóteo, desafia Timóteo a procurar homens fiéis, que sejam dignos, para que também repitam o processo em cima de uma quarta geração de discípulos. Então nós temos nesse versículo 2 Timóteo 2,2 a replicação
da grande comissão que Cristo deu aos seus discípulos, provando que foi um método seguido à risca pelos primeiros apóstolos da igreja primitiva. Então, para que a gente possa compreender as pilastras, os pilares do discipulado, como cultura, como doutrina, que alcança toda a igreja, além da compreensão de Mateus 28, nós temos um texto-chave, que é a descentralização da obra do ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, também escrito por Paulo, e veja o que ele escreveu. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, amados irmãos, quando nós estamos numa congregação, eu já tive a oportunidade disso. No Piauí a gente não falava dirigente de congregação, a gente falava supervisor de congregação. Eu já tive a oportunidade no Piauí de supervisionar a congregação por 3 anos e meio, e tudo se espera que o pastor faça. Se tem uma pessoa enferma, se tem um novo convertido, para ser visitado, se tem um aniversariante, se tem um demônio para ser expulsado da casa de fulano, toda demanda a congregação confia e só quer que o pastor vá na frente e faça, né? Mas o foco, e aí é o que essa imagem aqui embaixo representa, só que o pastor é um só. E se todo o trabalho, por exemplo, o culto nos lares, se todo o trabalho depender do pastor, a obra não vai andar. Então o grande foco do ministério pastoral é ele preparar os membros, ele descentralizar a obra do ministério. A obra que se esperava que ele fizesse, ele preparar. Como preparar? Discipulado, ensinando de perto, admoestando, escolhendo uns que são fiéis, que sejam dignos de ensinar outro, como Paulo falou, os mais destacáveis, e ele mentoria, e ele discipula. Sim, pastor discipula presbítero, pastor discipula líder de departamento, pastor, o discipulado não é somente novo convertido. Isso é um conceito que nós temos na Assembleia de Deus que precisamos expandir. Discipulado não é apenas o trabalho do novo convertido. Discipulado tem a ver com formação de liderança, com descentralização de obra do ministério. De forma, irmãos, que quando nós temos aqui essa imagem, eu posso fazer a seguinte pergunta: esse camarada aqui, ele está auxiliando o outro de boné para ele resgatar a ovelha. Quem bota a ovelha nos braços, quem resgata a ovelha é o de boné. O outro apenas apoia, auxilia. Então, o que é que a gente pensa nesse momento? Qual a figura do pastor aí? A figura do pastor, no primeiro momento a gente pode pensar, é o que vai atrás da ovelha, né? O bom pastor vai atrás da ovelha. Mas na figura da descentralização da obra do ministério é o contrário. O pastor é o que apoia o membro, para o membro fazer a obra do ministério. É a figura de Moisés, quando estava apoiado por Arão e Ur, e ele levantava as mãos para apoiar Josué na batalha. Esta é a figura do pastor, é o que apoia o membro. Então está aí, ó, o discipulador é o de boné, e o pastor é o que apoia. Por isso que vocês estão sendo chamados para conhecer a proposta do trabalho, para que vocês possam apoiar, desempenhar a função desse rapaz que está apoiando o discipulador no trabalho de resgatar as vidas que se afastaram do aprisco. Amém? Então, e aí vem a pergunta: de que forma a gente pode compreender que, se o alvo estabelecido em Efésios 4, 11 e 12, se nós como pastores absorvermos que nós não somos nós que temos que visitar, orientar prioritariamente, eu preciso me preocupar prioritariamente em multiplicar, eu preciso me preocupar prioritariamente em destacar na minha congregação os mais notáveis, como Paulo ensinou a Timóteo, os homens fiéis que sejam aptos a transmitir a outros homens, para que prioritariamente eles façam a obra do ministério. Se nós concebermos e gerirmos
a atividade pastoral dessa forma, de que forma a descentralização da obra do ministério, se colocada em prática, pode promover a expansão do reino de Deus? Essa pergunta nós vamos fazer uso do nosso pastor presidente, pastor José Osvaldo, para responder essa pergunta. Irmãos amados, tem crente que pensa que a atividade é exclusiva do ministério. Tem crente que pensa que trabalhar para Jesus, evangelizar, exercer o trabalho do Senhor, orar pelos enfermos, visitar as pessoas, evangelizar, consolidar os novos convertidos. Tem gente que pensa que é a missão do ministério. Não. O ministério é para preparar a igreja. Os pastores, os evangelistas, a missão deles não é fazer esse trabalho. A missão deles é capacitar os membros para que os membros façam esse trabalho. Qual foi o segredo da Assembleia de Deus no princípio? Por que foi que a nossa igreja cresceu sem rádio, sem televisão, sem mídia, sem internet? Por quê? Porque cada crente, há 30, 40, 50 anos atrás, se sentia na obrigação de fazer alguma coisa para Jesus. Eles não esperavam pelo pastor. Vocês sabiam que muitas igrejas foram abertas por membros que não eram nem batizados nas águas? Sabiam disso? Porque, irmão, a missão do ministério não é fazer o trabalho. A missão do ministério dos pastores é preparar os crentes para que eles façam o trabalho. Porque se for esperar por uma pessoa só, o mundo vai perecer. Mas se cada crente tiver água no lombo, se cada crente tiver cingido, a roupa apertada, as pernas livres para fazer o trabalho do Senhor, não tem quem possa com esta igreja. Vamos ver isso em Efésios, irmão. Qual é a função do pastorado? Efésios capítulo 4 explica isso claramente. Todo crente pode cingir os lombos e todo crente pode trabalhar. Ele só não pode fazer atribuições que é do ministério, como batizar, celebrar a ceia do Senhor, os sacramentos. Aí é função do ministério. Mas evangelizar, pregar, aconselhar, orientar, consolidar, buscar, orar pelos enfermos, expulsar demônio, é missão de todo crente em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 8, por gentileza. Versículo 11, melhor, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Prossiga. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o que, irmãos? O aperfeiçoamento dos santos, para que esses santos façam o que? A obra do ministério. Eu estou aqui pregando, trabalhando vocês, para vocês invadirem o mundo, para vocês invadirem os consultórios, para vocês invadirem as filas do INSS, para vocês invadirem a fila do banco, para vocês invadirem os vizinhos, para vocês invadirem os apartamentos onde vocês moram, para vocês testificarem de Jesus, para vocês levarem a graça de Deus com os lombos cingidos para trabalhar para Jesus. Então o pastor, ele trabalha para aperfeiçoar os crentes para a obra do ministério, para que eles trabalhem, para que eles façam alguma coisa para Jesus. Pastor, todo o aprendizado que nós temos construído através da leitura das obras e também da viagem de Joinville está sendo tudo direcionado e orientado pelo nosso pastor presidente. E todo esse trabalho, o curso de formação discipulador, tem se demonstrado como uma alternativa para facilitar essa descentralização da obra do ministério, para facilitar essa responsabilização de pessoas que sejam formadas para evangelizar, para discipular, para consolidar novas pessoas. Professores que outrora apenas davam sua aula, mas que após o curso saem com a consciência de fazer discípulo, de ensinar não somente todas as coisas, mas ensinar a guardar, ensinar a obedecer, como vimos, é bem diferente as duas coisas. Vamos lá. Então, nós separamos aqui, não precisa mudar, dois vídeos que vai deixar muito claro. O primeiro vídeo bastante curto, tem como vídeo da multiplicação, para mostrar muito claro o método da multiplicação dos discípulos.
reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos. E eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Guerra, que ele exemplifica muito bem como se dá uma relação de discipulado. Demonstração de uma relação discipulada, instrução bíblica, confrontação, correção, prestação de conta, mentoria, incentivo, servir de exemplo, influência espiritual, intercessão, guerra espiritual, comemorar junto, alegrar-se junto, reprodução e multiplicação. Tudo isso encontramos numa relação discipulada. Vamos observar. Aleluia! Vamos continuar nos vendo para conversar, não é? Ah, sim. Só que agora não pode ser só nós duas. Como assim? Ah, você precisa achar uma jovem para guiar. E eu vou fazer o mesmo. Todos precisamos de ajuda de vez em quando. Senhora Clara, nem sei dizer o quanto sua amizade significa para mim. Ah, isso vale para nós duas. Não, é sério. Eu não queria admitir o quanto eu precisava de ajuda. E o quanto eu precisava de alguém para me acordar da insanidade de fazer a mesma coisa sem parar. Eu já estou velha agora. E percebi que eu não passei para os outros o que aprendi. E na minha última visita ao túmulo do Leo, eu pedi a Deus para me mandar alguém que eu pudesse ajudar. Alguém que eu pudesse ensinar a lutar do jeito certo. E ele me mandou Elizabeth Jordan. Então, está vendo? Você foi a resposta à minha oração. Agora, você tem que ensinar outras pessoas a buscar o Senhor. Você tem que ensinar outras jovens esposas como lutar. Tá. Eu vou. Quarta guerra, você vai ver uma relação perfeita de discipulado, em que nós temos a incentivo, a mentoria, a correção e a prestação de conta. Está presente o nosso pastor presidente, eu quero passar a palavra para ele e ele nos salva. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Amém. Graças a Deus, irmãos, por estar aqui com vocês, dando uma passada, pois já tem gente me esperando para atender, e de lá já irei para o interior do estado, para a inauguração, mas dou glória a Deus de encontrar vocês aqui. Interessante que veio um irmão comigo, quando chegou ali, ele chutou o negócio que tinha ali, ele falou: não é para entrar esculhambando não. Então, irmãos amados, quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Tiago, que tem se dedicado a cuidar dessa parte. Ele é um entusiasta, é uma pessoa entusiasmada com discipulado, né? Discipulado
é o cuidado com aqueles que aceitam Jesus, para que eles alcancem a maturidade. Depois que alcançam a maturidade, a gente solta para que eles vão cuidar de outros. Esse é o alvo do discipulado. Não é aquele discipulado das seitas, que a pessoa fica presa ao discipulador como se fosse um guru, né? Lá na cidade onde eu morei, tinha uma igreja que trabalhava com o discipulado, mas de uma forma pervertida. A pessoa que discipulava, o discipulado ficava preso ao discipulador para sempre. E um dia essa pessoa quis se ver livre dessa discipuladora, e ela disse: olha, você não saia de debaixo das minhas asas, senão eu faço oração contrária e o seu colégio vai quebrar. A irmã tinha um colégio, e ela disse que se a pessoa saísse de debaixo das asas dela, ela ia fazer uma oração contrária e o colégio da irmã ia quebrar. E a irmã veio me procurar, ela era de outra igreja, de outra denominação, e disse: pastor, eu estou com vontade de vir para cá, para a Assembleia de Deus, mas a minha discipuladora disse que se eu sair da tutoria dela, ela me rogava uma praga e eu ia quebrar. Eu disse: quebra não, quem já está quebrada é ela. E a irmã saiu da tutela dela, e a irmã está lá até hoje, servindo a Deus, está bem, o seu colégio está bem. Mas o discipulado dentro das Escrituras é importante. É que a pessoa se sinta membro da igreja, se sinta integrado à igreja, se sinta contente na igreja e aprenda a enfrentar as lutas da vida com maturidade. Isso é muito bom. Meus irmãos, eu não vou ler, mas vocês já sabem que Jonas foi enviado a pregar a Nínive, né? É o querigma, a proclamação. Quem está lembrando qual foi a pregação de Jonas? Qual foi a pregação de Jonas? Ainda uma mensagem sem alegria, uma mensagem sem prazer, e uma mensagem que não estava nem desejando que o povo se arrependesse. Irmão, pregador miserável, não é, irmão? Diferente de Noé. Noé pregou quantos anos? Noé? 120 anos. E o desejo de Noé é que as pessoas fossem salvas. Noé, eu creio que orava. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Quem anda com Deus ora. Quem anda com Deus tem comunhão. Eu creio que Noé orava, Noé suplicava: Senhor, converte essa geração, converte essa geração. E o que foi que aconteceu, irmãos? Ninguém se converteu. Só ele, a mulher, 3 filhos e 3 noras, né? Só. E os outros não se converteram. Ele queria que o povo se convertesse e o povo não se converteu. Já Jonas não queria que o povo se convertesse. E o povo, dá para entender um negócio desse? Um pregador relaxado, um pregador irresponsável, um pregador sem amor, um pregador sem fervor, e o povo se converteu. Foi um avivamento que houve em Nínive, capital da Síria, né? Porque, irmão, a conversão é um ato soberano de Deus. A conversão é um ato soberano de Deus, né? É soberano, porque se fosse por Jonas, se fosse pelo amor de Jonas, pelas orações de Jonas, o que era que teria acontecido? Nada. Mas a conversão é uma intervenção. Os avivamentos são intervenções divinas. Deus entra e Deus age. E às vezes usando, né? Tem vaso, às vezes usando vaso, mas tem vaso e tem vasilha, né? Às vezes usando vasilha, porque Jonas era uma vasilha, né? Jonas não era um vaso, era uma vasilha. Deus usou uma vasilha. Por exemplo, o maior avivamento do país de Gales, que pertence à comunidade britânica, né? Pertence ao Reino Unido, não pertence à comunidade britânica, pertence ao Reino Unido, é mais correto. Veio um avivamento por um vaso fragilíssimo, Ernest Roberts, um vaso fragilíssimo. A prova é que depois do avivamento ele desviou-se, né, pastor? Vivia sob os cuidados de uma mulher que se suspeitava ser amante dele. Ele ficou preso por uma mulher, né, que ela dizia que não tinha nada com ele,
mas ele ficou dominado por ela como um cãozinho na coleira. Morava na casa dela, Evans Roberts. Então, irmão, e esse homem fraco, já dá para ver que é uma pessoa fraca, uma pessoa, nenhum homem é, porque um homem que fica dominado por uma criatura que nem esposa é, então é fraco, mais fraco do que caldo de chimbra. Mas Deus abençoou e a Irlanda foi abalada. Aliás, o país de Gales foi abalado. Foi abalado. E aí, não sei se vocês sabem, mas o avivamento de Evans Roberts influenciou o movimento pentecostal de Azusa. O avivamento dele influenciou. Nós hoje estamos aqui dando glória a Deus, de certa forma, por causa do avivamento de Gales, de uma pessoa fragilizada, de uma pessoa fraca. Mas Deus soberanamente agiu. E por que o avivamento não permaneceu? Por que o avivamento não permaneceu? De Gales. Por que não permaneceu? Não tem nada. Em pouco tempo, o avivamento, as almas que foram salvas soberanamente pelo poder de Deus, não produziram frutos. Foi o que aconteceu? Que eles parecem. Por quê? Depois, hoje você chega no país de Gales, não tem nada. Só tem um monumento. Só tem a igreja. Olha, aqui foi. Aqui era onde ele pregava. Aqui é a praça onde ele pregava. Aqui foi das almas que pregaram. Porque não tem absolutamente, não ficou nada. Porque faltou ensino, faltou cuidado, faltou discipulado, faltou orientação, faltou acompanhamento. Faltou acompanhamento. Foi o que aconteceu em Nínive. Diz que o povo ficou tão crente que ficou fanático. O povo ficou tão crente que ficou fanático. Sabe o que o rei de Nínive disse? O rei da Síria, capital Nínive. Sabe o que ele disse? A partir de hoje, jejum total, inclusive os cachorros e os gatos. Nem cachorro come, nem gato come. O boi também, e o boi vai jejuar também. E o porco vai grunhir, mas vai jejuar o porco. O porco com fome, ele grunhe, né? Ele grita. Quer dizer que esse povo se converteu, que ficou até ameninado. Mas com pouco tempo depois, a Síria volta à idolatria. Nínive volta às práticas velhas. Por quê? Porque quem ganhou para Jesus o povo, em vez de ficar lá cuidando, orientando, guiando, discipulando, conduzindo, foi o que fez? O ganhador das almas, me ajude a pregar. Ele foi para debaixo de um pé de aboboreira e murmurando, reclamando, e deixou o povo para lá. Ele deveria ter feito o que, irmãos? Deveria ter feito o que, irmão? O discipulado. Olha, minha gente, é assim, é assim, é assim, é assim. Talvez hoje Nínive tivesse outra história. Então, o querigma, a proclamação do Evangelho, é indispensável. Mas junto com a proclamação do Evangelho, o cuidado com aqueles que aceitam Jesus como Salvador, se utilizando dos métodos que o irmão Tiago está ministrando para vocês, a escola dominical, né? O acompanhamento de várias formas, as visitas nos lares, os estudos bíblicos, não é verdade? E os métodos que o irmão Tiago fala são justamente aqueles para consolidar as pessoas que aceitaram Jesus e treiná-las para que elas ganhem outros para Jesus. Porque, irmão, pastor, eu tenho saudade do tempo que eu pegava uma caixa e ia para a ponta da rua evangelizar. Eu tenho saudade daquele tempo. Hoje eu não faço por quê? Não é porque não queira, é porque não posso, não tenho tempo. É saindo de um lugar entrando em outro, saindo de um lugar entrando em outro, de domingo a domingo, cuidando da igreja. Mas os membros da igreja, eles podem evangelizar? Os membros podem ou não podem? Eles têm essa responsabilidade que a gente tem? Não tem. Então, ovelha fica naquele velho jargão que a gente aprendeu há 40, 50 anos atrás. Ovelha gera ovelha. Uma ovelha treinada, saudável, ela vai gerar outras ovelhas, e a obra não vai parar de crescer, e todo mundo vai trabalhar. Todo mundo vai trabalhar. Só não trabalha quem não quer, mas todo mundo tem trabalho, a não ser que você queira posição, a não ser que você queira cargo, aí é outra história, né? Agora, se você quer servir ao Senhor, se você quer servir a Deus, aí tem trabalho. Tem ou não tem? Tem. A não ser que você queira fazer com uma irmã, para encerrar minhas palavras, para não atrapalhar o nosso preletor desta tarde, a não ser que você faça com uma irmã que botou um bilhete lá em São Paulo.
no tempo do pastor Cícero Cândido de Lima, eu quero cantar um hino para Jesus. Aí o pastor Cícero abusado, e ele não gostava de cantores, ele só gostava da igreja cantando e dos corais, da orquestra. Ele não gostava de cantores, ele nem chamava de cantor, mas o meu irmão fulano, ele não gostava de chamar o cantor fulano. Aí ele abusou-se, mandou outro bilhete, eu quero cantar o hino para Jesus. E o velho fez de conta, botou no bolso do paletó. Mais ou menos, já perto do meio da mensagem, ela mandou outro mensageiro colocar em cima do povo, eu quero cantar um hino para Jesus. Aí o pastor dobrou o terceiro bilhete e botou no bolso. Quando terminou o culto, ele deu a bênção apostólica, o povo foi saindo, ele disse, ô irmãos, a irmã fulana quer cantar um hino para Jesus, vem irmã. Ela disse, não, que o povo já está saindo. Disse, mas não é para Jesus? Jesus ficou. Na realidade ela não queria cantar o hino para Jesus, ela queria se apresentar. Deus abençoe vocês. Eu acho que já falei demais. Glória a Deus. Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe em nome de Jesus. Parabéns, Tiago. Deus abençoe. Amém? Os irmãos não ignorem o serviço, só olhar se vocês estavam bem comportados, saber se estavam correndo, quebrando as cadeiras, as janelas. Graças a Deus está tudo em paz. Já tem gente ali esperando para atender. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Glória a Deus. De fazer uma oração. Tem outro lá do outro lado, né? Vamos fazer uma oração, irmãos, né? Bendito Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela disposição do teu servo de fazer este trabalho, Senhor. Te louvamos pela vida do irmão Tiago e dos que estão lhe auxiliando. Te louvamos, ó Deus, por este povo que está aqui aprendendo, por este povo que veio com disposição de ver a obra crescer, de ver o nome de Jesus sendo conhecido, amado e glorificado. Que o teu Espírito Santo desça para que esse trabalho seja vivificado, porque se o Espírito Santo não descer, não fecundar, nós não podemos produzir nada. Entregamos cada pastor, cada superintendente, cada pessoa que está aqui, que quer trabalhar. Ó meu Pai, em nome de Jesus, estende tuas mãos sobre nós, confirma a obra das nossas mãos, não nos deixe sozinhos. Nós pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos, podem sentar, e a paz do Senhor para todos. Irmãos, nós vamos aproveitar e dar o nosso intervalo para o nosso coffee break, e daqui a 10 minutos, 15 no máximo, nós voltamos para dar continuidade, ok?